Ainda tô com a gripe, acredito. Pronto, começou? Opa! Valeu Campo Maior, valeu Piauí, valeu Brasil. Ó, gente, a gente tá quase chegando aí a 200 episódios de podcast. Eu acho que é uma marca histórica que a gente vai bater. É muito tempo fazendo um trabalho que tem como objetivo levar muita informação para a população de Campo Maior, numa perspectiva diferente, num formato de podcast que você pode assistir em casa, no domingo, no feriado, de madrugada, à noite, pode assistir do seu celular, da sua TV, do seu notebook, do seu tablet. As possibilidades são ilimitadas. E também a gente traz sempre pessoas que têm uma grande contribuição para a nossa cidade, seja na cultura, na educação, na literatura, no empreendedorismo, no esporte, nas lutas. Então, é muito diversificado o que o VBcast tem feito aqui no território dos Carnaubais. E a gente faz isso graças a uma série de parceiros e amigos. E você que está nos assistindo em casa, que vai ver esse conteúdo mais tarde, pode ser um desses parceiros. Para sua logomarca passar lá embaixozinho no QR Code, para que a sua empresa seja mais conhecida, por mais pessoas. É muito interessante estar dentro dessas mídias digitais. Mandar aqui um alô especial para o Atacadão do Piso, Academia Eugênio, da doutora Darlene Eugênio, Galeria 86, da empresária Valquíria, Ótica Matos, do meu amigo Robert Matos, lá na Avenida José Paulino, Zacá Veículos, do meu amigo compadre Zacarias. Forte abraço, meu amigo, da Hoje Rola Feirão lá em Teresina, na Avenida Miguel Rosa. Ele mandou uma mensagem para mim, disse que quem for de Campo Maior e chegar com o cupom VBcast já vai ter um desconto na compra do carro. Já tá sabendo, viu, professor Celso? Se for trocar de carro, já sabe. Chega no compadre Zacarias, ó, meu cupom aqui é VBcast, já vai ter um desconto. Coisa boa, né? Ivo Construção, Fabinho da Laranja, Paredão da Construção, Infornet, Marinlá, a loja certa de comprar. Um alô especial pro meu amigo Denis da DLS, mais um parceiro do VBcast. Convite Criativo, nosso amigo Mauê da MD Design e o nosso amigo Kiel, lá em Piripiri. É o nosso operador técnico aqui, né, de longe, né, Valdir? Mas ele está sempre presente. Gente, hoje vamos falar de algo bem bacana, algo muito enriquecedor, que é literatura. Está comigo hoje aqui o professor Celso e a professora Glaziane. Recentemente eles publicaram um livro que fala sobre a história da literatura piauiense. Campo Maiorense. E Campo Maiorense, né? Que tá no contexto. É os dois. São os dois. Eu acompanhei nas redes sociais a publicação do livro, lá, o lançamento lá no Salip, muito interessante. E eu queria dar aqui sejam bem-vindos ao podcast, Glaziane pela primeira vez. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos e todas. É com muita satisfação que estamos aqui participando desse mais um episódio, né, que vai completar daqui a pouco os 200. E de uma história muito longa, né, Marquinho? Uma história de movimento social, mas também uma história que envolve a educação, né? E é um prazer mostrarmos a nossa obra, trazer para o público campo-maiorense o que é a história da literatura campo-maiorense. Boa noite, Marcos, né? Não é a primeira vez que estou aqui no seu programa, mais uma vez, parabenizar. Não é fácil, né, a gente manter um programa por tanto tempo, dando essa oportunidade, né, à população aqui da região dos Carnaubais, para mostrar a nossa cultura, para mostrar as nossas potencialidades, né, os nossos empresários, os nossos artistas, né, as pessoas que fazem a identidade campo-maurense. Então, muito parabéns para vocês por esse grande programa. Estamos aqui para falarmos um pouco, né, sobre literatura, e quando a gente fala de literatura, a gente envolve educação, a gente envolve cultura, né? E principalmente a gente envolve identidade, né? Identidade de um povo. E satisfação mais uma vez, Marcos. Tem sido uma palavra que tem sido usada muito aqui com a gente, né? Na semana a gente usou essa palavra bastante, identidade. Tem se cobrado muito essa questão da identidade campo-maurense, né? Campo-maioridade. Campo-maiorensidade, né? Campo-maiorensidade, né? Isso. Que é a identidade do campo-maurense. E vocês trazem, né, a literatura e a história da literatura de Campo Maior. Onde é que ela começa essa história? Pra gente começar logo a introduzir logo bem dito. Pronto. Marcos, é o seguinte, eu acho que já tem muita gente que já conhece o meu trabalho aqui em Campo Maior, né? Pelos longos anos de atividade, de ativismo cultural,
né? Eu já tenho uma estrada, já tenho alguns trabalhos. E esse livro, na verdade, ele é o resultado dessa longa trajetória, né? E quando eu pensei em fazer essa publicação, eu precisava também de uma pessoa que transitasse para a área da literatura. Porque, na verdade, eu não sou formado na área da literatura. Minha formatura é História. E aí foi a ideia que eu convidei a Glaziane, né, que é formada em Letras, tem especialidade em literatura brasileira. Eu digo, Glaziane, vou fazer esse casamento. Você entra com a parte da literatura, que eu entro com a parte da história, e graças a Deus esse casamento deu certo. E aí acabou nessa produção. Mais uma produção, né? Eu acho que era uma produção necessária, Marcos, porque Campo Maior está vivendo um momento muito ímpar. Se você observar esses últimos 7, 8 anos, tem tido uma grande produção literária em Campo Maior, em diversas áreas, né? Na área da história, na área do setor jurídico, né? Recentemente, ano passado, o advogado Augusto Pereira publicou um livro, né? Vadmerco Campo Maurense, reunindo toda aquela literatura jurídica, né? A legislação, melhor dizendo, muitos poetas lançando trabalhos, memorialistas. Então, assim, nós temos nesses últimos anos presenciado uma explosão de talentos, de produção. E eu estava falando com a Glaziane, agora é o momento da gente parar para a gente também avaliar essas produções, né? É importante também que a gente faça uma avaliação dessas produções, né? Faça uma reflexão dessas produções, para que a população em si ela tenha uma visão panorâmica, né? Da questão da qualidade, da questão da temática, ou seja, para avaliar, né? O material de história da literatura, seja ela brasileira, seja ela piauiense, ou seja ela campo-maurense, o papel dela é isso, né? Fazer essa avaliação, essa reflexão do que se está produzindo, no caso nosso, na região dos Carnaubais. Então essa foi a pauta, esse foi o objetivo desse livro. Muito bem. Mas, além disso, a história da literatura campo-maiorense traz, assim, uma estética literária muito, assim, primorosa para nós, né? Que somos daqui, né? Somos barrenses, né? E algo que também me chamou muito para as questões dos séculos anteriores, né? Século XVIII, século XIX, século XX, né? Porque a gente parou no século XX. O livro deu uma parada, ele está ali adormecido um pouquinho, ali na ditadura militar, que foi aonde a gente analisou, mas que posteriormente ele vai continuar, porque há necessidade de ter uma segunda edição, né? E há já a necessidade da gente revisar e ampliar esse primeiro, porque as produções que a gente encontrou são primorosas, não são ricas. Então, são estéticas literárias que a gente vai nos livros de literatura brasileira, por exemplo, que a gente vê Gonçalves Dias, Junqueira Freire, Castro Alves. Há vários daqueles nomes, né, que nos construíram ao longo do tempo, mas que aqui em Campo Maior já existia. Já existia pessoas que escreviam romances, já escreviam de forma, assim, contos, crônicas, mas que obedeciam à estética da época, né? A estética romancista, a estética simbólica, a estética parnasiana, a estética moderna, as tendências contemporâneas. Então, a gente está trazendo aqui para Campo Maior essa possibilidade, esse conhecimento, esse pertencimento, né? Que é algo muito valioso e também, assim, primeiro, né, para início de conversa, e também a participação feminina, né, que a gente colocou aqui algumas mulheres, assim, que naquela época, lógico que, né, séculos anteriores elas não tinham, assim, uma certa noção, né, de movimento feminista, né, do que estava realmente querendo passar para a população, né, para a sociedade, mas era a época delas, e da maneira delas, elas construíram a história da literatura campo-maiorense, que isso é primordial, né, e que nos chama a atenção também essa valorização da terra, esse pertencimento. Olha, nós tivemos autores e autoras de épocas passadas que tinham essa noção de pertencimento,
que tinham essa palavra que vocês disseram agora, né? De dar valor à sua terra, de amar a sua terra, não, né? Não apenas assim por falar, mas de descrever a sua terra, a sua natureza, a sua gente, né? Os seus movimentos culturais e sociais que aconteciam. Então, a cada momento que a gente retorna ao livro para ler, para fazer correções, né? Porque quando a gente começa a ler e começa a escrever, a gente tem que fazer, né? Não, vamos ver o que foi que eu escrevi, o que é que eu posso melhorar. A gente se depara com cada coisa linda. É como se eu tivesse, assim, um entusiasmo, um descobrimento a todo momento que eu recorro aos poemas. Né, aos poemas aqui dessas pessoas, né, que estiveram antes da gente, né, que estiveram, por exemplo, antes da Akali, né, que é isso a nossa preocupação. O que a Glaziane está falando, Marcos, assim, foi uma descoberta para nós, foi. Né, porque Campo Maior, a gente tem a tendência de valorizar muito o que é de fora. Exatamente. Né, mas assim, são 263 anos de história, né, e esse livro, ele tem uma novidade, que ele está trazendo autores que ficaram esquecidos, autores que não foram lembrados, autores que foram soterrados, autores que foram esquecidos pelo tempo. E autores, como a própria Glaziane disse, que mais impressionou a gente, de envergadura, de um Castro Alves. Isso. Assim, de um Junqueira de um Freire. Junqueira. A gente percebe que eram autores que, se talvez não tivesse presente junto com o Machado de Assis, junto com esses grandes nomes da literatura nacional, mas a gente desconfia que eles tinham uma grande primorosidade de contato com a obra desses autores, porque nos próprios textos deles eles citam muito isso, né? Eles citam muito esses autores. Então a gente suspeita, se eles não tiveram essa vivência presencial com esses grandes nomes da literatura brasileira, e esse material, e essas pessoas que estão aqui não devem nada aos autores nacionais, mas eram pessoas que estavam super atenadas do que acontecia no mundo da escrita e da literatura nessa época. E imagina, textos com mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Você imagina como era o acesso ao livro, né? Como eram as pessoas ter dificuldade de ter acesso ao livro, de ter acesso a essas obras, e esses autores que moraram em Campo Maior, muitos tiveram que sair da sua terra para estudar fora, né, para estudar em Teresina, estudar em Parnaíba, ou estudar até mesmo fora do Piauí, mas eles nunca esqueceram a sua terra, e nunca esqueceram sua identidade, a ponto de que Campo Maior está cravado em seus textos, né? Então a gente vê muitos autores piauienses que eles ficavam nesse itinerário, Campo Maior, Teresina, Parnaíba, muitos Oeiras, fora do Piauí, muitos escreviam do Maranhão, muitos escreviam do Fortaleza, outros escreviam do Rio de Janeiro, mas o parâmetro, o olhar dele era o olhar para a sua casa, para a sua terra, né? E sempre em contato. Então, assim, a gente percebe, a gente fala assim, como eu tinha falado no início, né? Que nós estamos vivendo esse momento, esse boom da literatura campo-maurense, muitas pessoas se despertando, muitas pessoas interessadas pela literatura, e a gente percebe essa riqueza que estava sob escombros do passado, né? E de alto valor literário, né? De envergaduras. Estivemos agora no Salip e ficamos impressionados com a fala do professor Luiz Romero, né? Isso. Foi até surpresa para nós quando ele fez a abertura do evento, dizendo, olha, primeira coisa que ele falou para nós, olha, eu li o livro todo. Então assim, foi algo que marcou para nós, sabe? E ter o prestígio e a oportunidade de que uma pessoa tão capacitada, tão preparada como o professor Luiz Romero, ter esse carinho, esse cuidado em ter lido o nosso trabalho. Então, assim, a gente fica feliz, a gente fica realizado, e é uma contribuição a mais para o povo de Campo Maior, para que o povo de Campo Maior preste atenção na cidade de Campo Maior. Nós temos muitos talentos na área da ciência, talentos na área da música. Marcos, nós que temos uma tradição também aqui na música campo-maurense, inclusive até um outro professor também fez um comentário,
que muitas dessas obras aqui, segundo ele, são verdadeiros hinos. Exatamente. Né? Isso Então, eu considero um verdadeiro hino. Verdadeiros hinos. Né? A gente fala muito da questão do nosso hino, a gente fala muito de outras canções, né? E ele ficou impressionado com o valor musical de algumas letras que, logicamente, tem que passar por uma composição, toda uma melodia, o arranjo, melodia, tudo. Mas não deve em nada, né? Nada. Porque são letras que cantam Campo Maior, né? Então, assim, a cada pessoa que chega para nós e dá o retorno, né, da leitura, né? No caso foi o professor Antônio José, disse: Celso, eu fiquei impressionado com o nível, né? Então, nós também ficamos impressionados com o nível de intelectualidade, um nível de conhecimento desses autores, que para nós eram desconhecidos. Imagina para quem vai ler. É verdade. Imagina para quem vai ler. Eu fico aqui me perguntando, o trabalho de pesquisa que vocês fizeram, como foi que se deu a metodologia, porque para chegar nesses autores aí, vocês tiveram que fazer uma investigação mesmo assim, mesmo minuciosa, né? Sim. Pronto. E Marcos, como eu lhe falei, né? Eu já tenho uma estrada, né? Eu comecei a pesquisar em 2003, assim que eu entrei no meu curso de graduação na área de História. De lá para cá eu nunca parei, venho fazendo produções e mais produções. Então, assim, para nós que já temos uma estrada percorrida, a gente já tem acesso a fontes, arquivos. E eu confesso para você que muitos desses autores já estavam nos meus arquivos, mas estavam lá, guardados. Mas não tinha esse foco. Não tinha esse foco. Ainda. Porque meu foco... Primeiro foi outras temáticas, né? Política, sociedade, que eram as minhas temáticas. Mas assim, quando eu pesquiso, eu gosto muito de fazer rascunhos e tal, e guarda ali, ó. Não vai servir para o momento, mas vai ficar guardado. Só que chegou um momento, eu conversando com a Glaziane, e a Glaziane disse: Celso, eu acho que está na hora da gente pegar esse material, né? Você como historiador, trazer esse material, contextualizar para nós, e eu entro com a análise literária, né? E vamos ver o que é que dá. E assim eu peguei esses textos, peguei esses autores que já estavam lá, não estavam aprofundados, e junto com a Glaziane, nós demos vida a esse trabalho, que até me superou, né? Eu acho que para mim me surpreendeu como autor, para a gente que já tem certos livros, a gente até já tem aquela experiência, mas chega um momento que a gente se surpreende. Então, a contribuição da Glaziane foi fundamental, porque ela tem essa visão da literatura. Dá essa identidade, né? Essa identidade, essa análise, né? Como eu estou falando, a gente hoje vive um momento muito importante da literatura campo-maurense, que é essa grande quantidade de obras sendo publicadas, que elas também precisam passar pelo crivo. Sim. Né? Elas precisam passar pelo crivo, elas precisam passar pelo público. Que eu acho que até é gratificante para o autor. Qual o autor que não tem o prazer de que sua obra seja avaliada, seja lida, avaliada, seja criticada, né? Seja analisada. Porque a gente aprende com isso, né? Eu, enquanto autor, eu só existo, Marco, a partir do momento que você, leitor, lê minha obra, faça sua crítica, né? Professor, eu concordo em alguns pontos, discordo em outros, eu gostei desse ponto, não gostei desse, eu achei que seu livro ficou vácuo nesse. Ou seja, isso para nós, como autores, é um feedback muito bom para nosso aprendizado, né? Sabe o que eu acho muito interessante, Celso? Quando o autor ele cria a obra, e essa obra ela é trabalhada nas escolas, lá do lado da criança. A gente está trabalhando com as crianças um livro da Edilene Mota. Ótimo. Né? E aí as crianças criaram aquela curiosidade de saber quem era. Aí nós pegamos, lá nós temos a TV lá da Santa Teresa, levamos ela lá para conversar com as crianças. Gente. As crianças curiosíssimas para saber quem era a vovó, quem era... Porque é um livrozinho ilustrativo infantil, ela contando a história dela, bem interessante. E as crianças lerem, se identificarem, perguntarem quem era a vovó, quem era... E aí o gato, quem era a lua, bem interessante. E isso aí, Marcos, tu tá falando, é justamente o tema da nossa entrevista aqui, né? A importância da literatura, né? Isso. A literatura, ela cria isso. Cria a imaginação, a criatividade, né? E a identidade, o pertencimento. Isso. Então, às vezes, o mundo, o livro, ele é um universo muito amplo, a partir do momento que você lê. Então, certamente, essas crianças, ao ler o livro da Edilene, ou seja, abriu muitas janelas
né? Aguçou a imaginação, né? A curiosidade, o lazer intelectual, né? Se nós precisamos da academia para exercitar nossos músculos, a atividade física, para desenvolver, o livro ele desenvolve a nossa mente, né? Então foi isso que as crianças fizeram e é um processo natural. Parabéns, né, a vocês. Sobre isso, inclusive, nós estamos nessa luta. Inclusive, foi aprovada recentemente uma lei que dá um incentivo, né, para que a prefeitura possa comprar esses livros de autores campomaurenses para que possam ser distribuídos nas escolas. Porque não tem sentido, Marcos, você estudar, ensinar, né, conteúdos apenas do que vem de fora da sua realidade, né? É importante? Porque nós vivemos num mundo globalizado, temos que ter toda uma dinâmica, mas justamente nesse mundo globalizado é que é mais importante ainda que a gente aproxime as crianças da nossa realidade. E a literatura, a história, ela faz isso, né? Faz com que a criança veja a sua realidade, a sua cidade como algo sua, pertencimento, né? Mundo, né? Isso. Para que ela, por exemplo, desperte a curiosidade dela de saber qual o nome da pessoa que leva o nome da tua rua. Isso. Né? Por que aquela pessoa da sua escola? Por que aquela pessoa que é homenageada com o nome da tua rua? Por que ela foi homenageada? Qual o merecimento que ela teve? Né? Qual a importância da praça do teu bairro? Né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa lê a história e a literatura, ela vai criando sentido de pertencimento, de identidade, e ela vai entendendo porque alguns bairros são privilegiados e outros bairros não são privilegiados, porque que alguns bairros todo ano há inundações por questão e porque outros bairros não, né? Porque que algumas áreas das cidades elas são mais cuidadas e outras menos cuidadas. Então, essa é a importância da história da literatura, que ao ser colocada, inserida nas escolas, ela vai provocar essa reflexão e vai fazer com que o sentido do ensino, as crianças que estão lá, elas entendam por que elas estão aprendendo aquele conteúdo, né? Então, tem uma efetividade prática na vida delas, né? Aí elas vão entender os problemas da cidade, as questões epidemiológicas, as questões políticas, sociais, né? As diversidades, né? Ou seja, ela vai compreender o universo dela, ela vai compreender a realidade dela e ela vai entender o lado prático do ensino, né? E ali sim vai gerar uma coisa importante na vida dela, que é a questão da cidadania, né? Então é isso que nós tentamos colocar na mentalidade dos nossos vereadores, das nossas autoridades, da importância de formar cidadãos, né? Nós não tivemos essa oportunidade, Marcos. Né? Foi o nosso ensino de história e literatura, tanto local como regional, que é o Piauí, foi muito vago, foi muito disperso. Isso. Mas nós temos a oportunidade de preparar essa geração. Imagina essa geração que virá, né, com essa formação, entendendo e compreendendo a complexidade dos problemas, mas também das potencialidades, né? Porque também aqui a gente pode ver as potencialidades da cidade, as vocações que a cidade tem para se desenvolver. A gente fala tanto em empreendedorismo, a gente fala tanto em desenvolvimento, né? Mas não basta só falar. Para que a gente fale, para que a gente é preciso que a gente entenda a nossa realidade, porque aí entendendo é mais fácil da gente aplicar isso na prática. Transformá-la, né? Isso, transformar, que é a nossa preocupação quando a gente faz a divulgação, quando a gente lança no mercado um tipo de material como esse, é justamente transformar, né? Porque nós vemos que durante os anos, né, quando chega em determinadas datas do ano, o Campo Maior tem a preocupação de procurar os historiadores, procurar os conhecedores dos causos, né,
da vida cotidiana da cidade, mas não tem, ainda parece que não se alertou para a preocupação de encontrar isso na leitura, em forma de leitura, em forma de trabalhos, em forma de publicações, de artigos, enfim, de livros. E aí a gente trouxe essa possibilidade de, além da história, a gente descobrir também a história da literatura. Olha, é algo muito mais além. Né? Porque a história é bem ampla, né? Que a gente tá vendo aqui, como o Celso mesmo relatou, a história, ela beira o social, ela beira o econômico, ela beira o cultural, ela beira a cidadania, enfim, ela é bem ampla, mas quando eu vou e entrego aqui a história da literatura, é mais ampla também, né? É mais uma possibilidade do campo maiorense e a campo maiorense descobrir a sua terra, ter aquele verdadeiro amor por sua terra, ter o sentido de pertencimento, que é algo que está aí a todo momento, está sendo cobrado. Então, algo também que já foi até colocado junto aos vereadores e às vereadoras, né? Enfim, às vezes eu fico assim a imaginar que o nosso parlamento, ele está com uma visão avançada, né? Em termos de leis, que aprova uma lei desse incentivo, de incentivar para que o poder público compre livros que falam sobre a nossa história, que falam sobre a nossa literatura, mas ao mesmo tempo ainda tem aquela porta fechada, né? De ainda a gente ir divulgar, bater, falar, dizer a importância, dar recomendações, mostrar o material, mas ainda há aquele, né? Aquela marra, né? E aí o parlamento, ele está fazendo o seu trabalho, né? Agora aprovou o incentivo, né? A lei de incentivo para a compra de livros, principalmente aqui, no estado, que, né? Já existe no estado. Em algumas prefeituras, né? Algumas prefeituras também faz isso. Só pedindo aqui mais um espaço a Glaziane, e voltando não apenas essa questão da cidadania para os estudantes, Marcos, mas para o próprio poder público. Isso, né? O próprio poder. Porque a partir do momento que o poder público tem esse recurso, esse aparato de conhecimento, até para intervir de forma mais precisa nos problemas da cidade e, ao mesmo tempo, potencializar o que o Campo Maior tem de melhor, é melhor. Claro. Né? Então, isso aqui é até um conhecimento que serve para o próprio poder público, né? Na questão da aplicação de políticas públicas. Isso. Né? Porque aí ela vai entender por que alguns problemas na cidade nunca se acabam. Por que sempre, todo ano, voltando mais uma vez, nós temos problemas de inundação? Por que alguns problemas de violência? Por que alguns problemas de favelas em Campo Maior, né? Ou seja, então, a partir desse conhecimento, tanto desde o aluno ao professor, que vão passar por um processo de cidadania mesmo, plena, até o próprio poder público como entidade geradora, administradora da cidade. E protetora, né? E protetora também. Tem que ser protetora. Né? É como a Glaziane fala. Então, é essa identidade que a gente tenta levar e tenta mostrar isso para as autoridades, para a gente poder sonhar no futuro próximo, para a gente poder sonhar ter pessoas mais engajadas socialmente, porque isso aqui engaja as pessoas, né, a intervir e melhorar a nossa qualidade de vida. Que para muita maioria das pessoas que nos estão nos ouvindo agora parece até algo imperceptível. Mas quando você tem essa bagagem, quando você tem esse entendimento, fica mais fácil da gente poder intervir na cidade de forma positiva. Isso é interessante, como a literatura é fundamental. No período dos festejos, eu estava tendo uma conversa com o padre Jean. O que é que estava me preocupando, né? Muita gente em rede social fazendo vídeo e tal, mas a forma como o conteúdo era trabalhado meio que induzia a pessoa que assistiu o vídeo à desinformação. Por quê? Porque falavam de coisas sobre a cidade, sobre a religiosidade, sem aprofundamento literário. Sim, só aprofundamento literário. Ou seja, ouvi um vídeo que a pessoa botou, fui para a novena de Santo Antônio. Aí eu fiquei na dúvida, novena? Aí eu botei lá um comentário lá, aí eu apaguei depois, eu liguei pro padre para ter a confirmação. Padre, Santo Antônio, novena é trezena? Aí ele falou, Marco, Santo Antônio é trezena. Novena é 9 dias. O Santo Antônio é um santo de 13 dias. Então, porque eu tô vendo muito vídeo das pessoas colocando novena, e não é novena, é trezena. Se conhecesse um pouco da história, da literatura, com certeza esse conteúdo ele
ganha as redes, as pessoas começam a novena. E a gente começa a assim, generalizar, não, isso não pode. Não. Porque isso aí vai generalizando um absurdo, né? A falta de conhecimento. Exatamente. Tem que interferir, tem que levar a informação de forma correta. A história da literatura. E quando você fala desse movimento, né, religioso tão importante para a nossa cidade, que hoje é incontestável, né, e você vê que é um movimento que é um festejo de grande impacto, mas a gente sabe que isso é resultado de longo prazo, né, de longo tempo, né? Então, até pra gente entender, né? Às vezes, chega agora o período dos festejos, como você diz, as pessoas querem entender quando surgiu a origem. Então, assim, é natural do ser humano, Marcos. Nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de querer conhecer, né? De buscar, de conhecer. Porque a partir do momento que você busca, a partir do momento que você conhece, você sente segurança. Você sente segurança no falar e no intervir como cidadão. Né? Então, é preciso que as autoridades entendam, que a sociedade entenda a importância disso, de começarmos uma educação cidadã. Paulo Freire já falava muito dessa questão de educação e cidadania, que é algo que caminha junto, não tem como separar disso. Né? E esse é o nosso trabalho, né? Um trabalho importante, que a gente está mais uma vez disponibilizando. A gente ficou muito feliz. Ver quem são essas pessoas também. Quem é que escreve aqui? Ela escreve a partir de que grupo social, né? Como era a situação dessas pessoas, por que elas... por exemplo, eu encontrei aqui, para minha surpresa, um escrito com mais de 100 anos, o do Davi Caldas. Davi Caldas é um escritor de renome estadual. Já ouvi falar, já. Nome de colégio, já foi homenageado. Não sabe o que ele diz, o nome do colégio Terezinha, Davi Caldas. Davi Moreira Caldas. Davi Moreira Caldas. E é um cara muito conhecido a renome de literatura piauiense, né? Sempre via eles nos livros do professor Luiz Romero, nos livros de vestibulares, né? Ele estava lá. Ele é filho de Barras. E ele esteve em Campo Maior, isso em 1860. Olha a quantidade de tempo. Ele era um cara muito instruído, né? Promotor. E ele veio para Campo Maior para ser promotor público em Campo Maior. E aí ficou uma temporada em Campo Maior, depois transferido ele para Jaicós, que é a região depois de Picos, e lá em Jaicós ele escreveu uma poesia de Campo Maior, né? Isso, entende-se, o nome da poesia, a Vila de Campo Maior, na província do Piauí. É um texto que, qual é a data, Glaze? 1857. Então tem mais de 150 anos que esse texto... No Almanac da Parnaíba, que a gente encontrou. Ele já foi reproduzido 2 ou 3 vezes, mas estava totalmente desconhecido. Então isso, há mais de 150 anos, essa grande autoridade da área jurídica, da área de literatura, que teve passagem aqui em Campo Maior, como outros promotores, juízes, passaram e vão passar por Campo Maior, mas que a terra impressionou ele. Agora imagina tu viver isso em Campo Maior nessa época. E te chamar pelo encanto e pelas belezas, isso, né, Glaziane? E como eu até coloquei aqui, é um canto de exaltação às belezas naturais da terra, dos carnaubais. Nos versos, a paisagem campestre se sobrepõe à urbana. Então, eles tinham essa verdadeira admiração, veneração à nossa natureza. Né? Na verdade, não há referência sobre aspectos urbanos. Campo Maior era uma vila rural, traço pertinente da estética romântica, né? Então eu trago, né, nas minhas interferências aqui sempre as estéticas literárias, né? Quais estéticas literárias estavam presentes nessa época? O romantismo. Então o romantismo, qual é as características da primeira fase? Exaltação à natureza, né? A valorização dos seres vivos, né? Dos animais, bichos, enfim, a exaltação de quem estava aqui também já, né, do povo. Então, aqui no Brasil e também na escrita piauiense, a liberdade e a exaltação à natureza são pontos marcantes nos versos de Davi Moreira Caldas. Então esse cara, Marcos, ele leu, com certeza, ele teve influência desses grandes autores que a gente estuda na escola. Álvares de Azevedo, a gente vê os românticos, né? Gonçalves Dias. Então, ele se impressionou por Campo Maior, atuou em Campo Maior como promotor. Ao ponto de escrever. Né? Foi para o sul do Piauí, para a região ali de Picos, Jaicós. Mas Campo Maior não saiu da mente dele. Imagina como era Campo Maior, a beleza, né? Gente. Se hoje nós cantamos o açude, se hoje nós cantamos a serra, se nós nos encantamos com essa natureza, que já é uma natureza bastante degradante e degradada pela intervenção humana, imagina você viver numa terra como Campo Maior há mais de 150 anos, que foi
poema foi escrito em 1857. 57. Uma natureza Interessante. praticamente virgem, Intacta, né? intacta, né? Ou o olhar dessa pessoa a ponto de impressionar. Temos um outro escritor também, Marcos, Fenelon Castelo Branco. Ele é filho de Barras, foi morar em União, um grande escritor da literatura piauiense, que olha como é que ele chamava Campo Maior. Esse título, inclusive, nós perdemos para... Qual é a cidade aqui, Marcos, que é chamada de Suíça Piauiense? Pedro II. Pedro II. Pois ele tem um texto, e ele falando de cada cidade do Piauí, ele denomina Campo Maior como a Suíça Piauiense. Há mais de 100 anos. Aliás, se não me falha a memória, o texto é de 1923. Há 100 anos e alguma coisa. Ele já chamava Campo Maior de a Suíça Piauiense. Parece uma coisa irônica. Parece assim, a pessoa que está nos ouvindo agora nesse momento, diz, o professor Celso é mentiroso, porque as pessoas sabem que hoje a menor temperatura de Campo Maior, nos dias mais 35, 36 graus. Mas se você se transportar para Campo Maior nesse período, uma mata bastante preservada, uma região bastante preservada, rios, pastos, lagos, serras, né? Então, você ter esse autor em 1923, 1924, denominar Campo Maior de a Suíça Piauiense, né? Parece algo assim fora do normal. Né? Nós estamos vivendo essa era de altas temperaturas, né? Que é até inconcebível a gente ter temperaturas menores do que 30 graus. Né? Sim. Então, assim, é um encontro, a partir do momento que você lê esse livro, é um encontro com um Campo Maior que muitas vezes a gente se desconhece. E que traz essa reflexão. Né? Por que esse autor, em 1923, 1924, denominou a Campo Maior como a Suíça Piauiense, logicamente baseado no clima da cidade? Claro. Isso traz uma reflexão para quê? Para o meio ambiente. Meio ambiente. Né? Então, desses 100 anos, foram 100 anos que nós praticamente fizemos uma degradação, estamos passando por ela. Você já entrevistou várias pessoas relacionadas a esse tema, né? A gente vê essa pauta nas mídias, nas redes sociais, nas rádios de Campo Maior, mas é consequência disso, né? E que bom se a gente pudesse chamar Campo Maior de novo. A Suíça Piauiense, né? A Suíça Piauiense. Que foi isso. Então eu encontrei isso, eu fiquei assim, poxa, a minha cidade teve esse privilégio de ser chamado, comparado ao clima europeu, né? É verdade. Então são surpresas, são preciosidades que o leitor tem a oportunidade de descobrir e se redescobrir também, porque a partir do momento que você também se redescobre como cidadão, e são preciosidades, né? Verdade. São pessoas altamente intelectuais. Impressionou muito, né, Gladys? Sim, escreviam em latim, escreviam em francês. Tem um poema aqui dedicado a uma amiga, né? Um dos autores, que é o Antônio Bona, se eu não estiver... O Antônio Bona, que escreveu em francês, Petit Poquet. Então, eles tinham todo esse percurso também estilístico, né? E esse percurso em caminhar e navegar em outras formas de escrita e de fala, né? E o que dá também, o que nos chama a atenção é como essas produções chegaram até aqui, né? E quais foram os veículos para que elas chegassem até aqui. Muitas delas foram divulgadas em tabloides, em jornais. Então, por isso que a gente colocou aqui, a gente descobriu que o Celso agora há pouco estava comentando, no Almanaque da Parnaíba. Então, eles escreviam muito, eles tinham esse percurso, assim, muito estreito, né? Campo Maior, Teresina, Campo Maior, Parnaíba. E isso. Capital, pela questão da oportunidade. Da oportunidade de emprego, de estudo, econômica, né, cultural. Parnaíba como uma potencialidade. Uma potencialidade como porto, também, né, potencialidade econômica. E Campo Maior ficava bem no meio, né? Ficava transitando entre essas duas cidades. Entre essas e duas ainda cidades. Hoje, né? Hoje a gente vê uma grande quantidade de estudantes, tanto indo para Teresina como Parnaíba. E o que a Glaziane falou, Marcos, mostra mais uma vez. A gente vive na era da educação. Quase todo bairro de Campo Maior tem uma escola, hoje quase todo mundo tem acesso à escola, né? A gente vive na era da IA, na era e assim, todo mundo tem uma oportunidade muito grande, mas impressiona muito que esse período deles, a sociedade era uma sociedade de analfabetos. Isso, analfabetos. Mas as pessoas que chegavam ao acesso à educação, tinha o que a Glaziane falou, essa primorosidade. Antônio Bona,
filho de Campo Maior. O cara foi do Rio de Janeiro estudar direito. A maioria deles eram bacharéis em direitos. Né? É até uma reflexão que eu faço hoje, né? A gente tem tantos advogados, tanta gente formada na área jurídica, e a gente ainda tem aquele ar, né, de que pessoa formada na área tem aquele semblante de intelectual, aquela coisa toda, né? Mas nessa época, você ser operador do direito, você ser bacharel de direito, você tinha como obrigação ser um intelectual. Isso, ser um intelectual. Você tinha a obrigação de escrever poesia. Se você não escrevesse uma poesia, uma crônica ou um conto, você era considerado quase analfabeto. De ser um feroz leitor e um feroz também escritor. Então, assim, muitas pessoas da área do direito... Esse Antônio Bona, ele foi para o Rio, bacharelou-se em direito, veio para o Maranhão, se tornou advogado em Maranhão, não é, Glaze? Sim. Se tornou advogado, um bom advogado, foi um dos melhores advogados do Maranhão. Poliglota, falava fluentemente o inglês, o francês. Inclusive tem poesias dele aqui. Isso, vou mandar um abraço aqui, meu amigo Elano, né? Ele também gosta de trabalhar, tem poesias, né? Espanhol, isso. Né? Me lembrei muito, estive conversando com ele. Então, são pessoas que conseguiram sair naquele mar dentro de uma sociedade de analfabetos, né? Pouquíssimas pessoas tinham acesso à escola, mas as que tinham, elas tinham um nível intelectual e educacional muito. Eles tinham uma formação educacional muito elevada e sólida também. E até pelo fato desse trajeto, né, dessa convivência harmoniosa, cultural, né, que nos desperta também, né? E esse Antônio Bona, ele foi promotor em São Luís, foi um dos melhores advogados de São Luís, filho de Campo Maior. Você falando aqui do nosso empresário lá em Teresina, né? A gente tem tanto talento, tanta gente fora de Campo Maior com grande talento e essas potencialidades. E isso, na verdade, já é do nosso sangue campo-maurense. Já é da nossa área. Já é da nossa área, né? Às vezes a gente diz assim, Campo Maior está vivendo o melhor momento. Eu digo, não, isso sempre foi o melhor momento. Campo Maior sempre teve nisso, né? A gente vê na área da ciência, na área da economia, dos negócios, mas a gente vê nesses caras. Tem um outro aqui, que é deixa eu ver aqui, que ele chegou a ser presidente do Tribunal de Justiça também na área do direito, que é deixa eu pegar aqui, por favor. O Miguel Castelo Branco, a família Castelo Branco, muito grande. O Augusto Everton e Silva. Quem é Augusto Everton e Silva em Campo Maior? Ninguém conhece. O cara foi um monstro da literatura. Escrevia em latim, tem até falando sobre, né, uma análise de uma poesia riquíssima. O cara foi tudo na área do direito, chegou ao status máximo do direito, 40 anos, se aposentou-se como desembargador do Tribunal de Justiça. E o cara escrevia divinamente bem. Tem texto deles que foi até descoberto. Depois que eu publiquei o livro, algumas pessoas já até me falaram, Celso, ele tem textos publicados em Piracuruca. Que ele passava, né? Esses caras passavam. Era promotor hoje aqui, depois iam para Piripiri e tal. Isso. Então, assim... Aí, falando aí um pouquinho do Augusto Everton, bem aqui, o poema Campo Maior. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Então, ele começa logo com uma parte, a abertura de Gonçalves Dias. Aí, depois... Eis do Piauí lindo Éden, primoroso, de belezas, encantos, painéis, donoso, que eleva ao mortal, com essas tuas várzeas tão deleitosas, com essas tuas campinas tão formosas e amplas sem rival. Então, ele colocava Se a gente pudesse pegar essas poesias, Marcos, assim, uma personificação, música elas, são verdadeiros hinos. São. Eles escreviam divinamente bem, uma escrita elegante, rebuscada. A apologia à beleza natural, incentivada pelo nacionalismo típico, né, dos versos românticos. E tá aqui também expressões bem detalhadas. Não deve nada a Gonçalves Dias, não deve nada a Castro Alves. Intensa de saudade, Casimiro melancolia, né, que são vistos aqui nos versos dele. A relação com a cultura, com a terra, né, bem marcante, utiliza recursos como linguagem simples, o ritmo acentuado, as imagens sensoriais. Eu até suponho, Marcos, é uma suposição, não tenho isso documentalmente, mas eu acredito que muitos desses caras
desses autores tiveram contato com esse pessoal, porque muitos deles se formaram, no caso do Antônio Bona, no Rio, no caso do Augusto Everton, em Recife, Salvador. Rio era capital, né? Capital, Sim, tínhamos era grandes capital. faculdades, as duas maiores faculdades do Nordeste, que era a faculdade do Recife e a faculdade da Bahia. Nós sabemos que nosso ensino superior no Piauí é coisa recente, né? As primeiras faculdades no Piauí é coisa de 1940, é recente, né? Então, esses caras, eles se formavam nos grandes centros do Brasil e até fora dele, no caso, nós temos um aqui, para você ter uma ideia da potencialidade da riqueza de Campo Maior, que você, campo maurense, precisa conhecer. Precisa entender a potencialidade e a primorosidade que é a nossa Campo Maurense. Nós não somos só filhos, Marcos, dos guerreiros da Batalha do Genipapo, não. Nós somos filhos de grandes nomes, de grandes mentes do Brasil, sem exagero. Sem exagero, não é do Piauí, do Brasil. Então, esses caras, eles estavam em contato com a mais fina nata da intelectualidade piauiense. Nós temos o doutor Miguel Borges Leal Castelo Branco, ele foi se formar em Coimbra. Ele se formou em Direito em Coimbra. E aí ele fez o curso de Direito, bacharelou-se em Direito. Aí. Como eu ia dizendo, né? O Miguel Borges Leal, ele se formou em Coimbra, foi para Coimbra. Claro que essas pessoas aqui são ditas privilegiadas, no mar de pessoas analfabetas, no mar de desigualdade. É preciso a gente também reforçar isso. A desigualdade era muito grande, a riqueza era concentrada, mas eram pessoas que tiveram o privilégio e souberam utilizar esse privilégio a seu favor. Então esse Miguel, ele foi para Coimbra, formou-se em Coimbra em Direito. Olha o nível das pessoas que eram formadas, porque se hoje nós falamos em grandes nomes do direito em Campo Maior, mandar aqui um abraço ao doutor Artônio Bandeira, ao doutor Hamilton II, ao doutor e outras pessoas, figuras importantes, né, na nossa área do direito, é um reflexo. Esse cara, ele foi para Portugal, foi o primeiro piauiense, não é Campo Maurense, ele foi o primeiro piauiense formado em direito, e logo após a formatura em direito, ele torna-se doutor em leis em Coimbra. Esse cara vem para o Piauí e veio para cá, para Campo Maior, tornou-se juiz aqui, depois foi para Teresina, porque já tinha um grande nome lá. Ou seja, para você ver a dimensão e a importância. O nível de intelectualidade. Olha só, esse poema que agora há pouco a gente estava aqui comentando, Campo Maior, ele é de 1888, Marcos. E ele estava escrito no jornal O Telefone. Então, para você, mais de 100 anos. Então, esse livro, ele traz muitos textos de autores que é desconhecido até dos próprios escritores, não vou falar nem dos leitores. Então a gente trouxe à tona esse Agislau Pereira da Silva. Esse cara era de um nível de intelectualidade, assim, fora do comum. Ele é filho de Oeiras, essa família Pereira da Silva, ela veio para Campo Maior. Veio a família, ele e o irmão dele, Lisandro Pereira da Silva, foi um grande político em Campo Maior. Ele se formou em Direito, foi para o Amazonas, foi governador no estado de Amazonas. Lá ele escreveu muito sobre a área do direito, veio para o Piauí, né, trabalhou no jornalismo, né, trabalhou na literatura e veio para Campo Maior, e tinha fazendas aqui em Campo Maior e faleceu em Campo Maior. Foi. Faleceu em 1913. Né? Aí, pronto. É só pegar só no meio, não pegar embaixo. Não Pronto. Desculpa. Então, como eu ia falando, Marcos, esse cara é de uma envergadura intelectual, política, muito representativa na nossa cidade, né? Nós estamos em ano de eleição, falando muito de deputados e políticas, mas quanto Campo Maior era grande, gigante nessa área, né? De termos representantes. Nós tivemos Campo Maurense governador de Pernambuco. Nós tivemos Campo Maurense governador do Amazonas. Intelectuais, verdadeiros nomes que depois vieram, no caso do Agislau, já com uma certa idade, veio para ajudar o irmão dele, que morava em Campo Maior, cuidar das fazendas dele também aqui, e ficou nesse itinerário, como eu falei para você. Campo Maior, Teresina, até chegar a falecer na cidade. Faleceu em Campo Maior. Isso. Né? Aí já comentando sobre Agislau, ele fez, escreveu e publicou os seguintes trabalhos: discursos pronunciados na Assembleia Geral, razões, questão Manuel Felício versus o Estado do Amazonas, e razões sobre cessão do crédito hipotecário, escritos jurídicos. Então eles tinham, né, toda uma performance também. A gente fala tanto do direito, né? A gente vê que mas eles escreviam peças, verdadeiras peças e artigos jurídicos. Se hoje os advogados, né, Campo Maior, a gente vê assim, ele, o Cláudio Pacheco,
Cláudio Pacheco, cara, escreveu grandes obras do direito nacional, né? Não é para estudante apenas de direito do Piauí. Ou seja, são magnitudes que o campo maurense precisa conhecer, entender. Precisa retornar às suas É. raízes, né? Raízes, né? E ver a importância de Campo Maior no cenário. Como você falou bem aqui, a pessoa foi falar de uma temática do festejo, mas ela não Olha tem aí. uma dimensão. Uma dimensão né? de como... Hoje a gente se gaba muito de dizer Campo Maior é a quarta, é a 10ª cidade mais rica. Campo Maior tem grandes nomes, temos grandes nomes, mas o nome de Campo Maior, o gigantismo de Campo Maior vai muito, é vai muito histórico, além. muito além. Vai muito além. Nós tínhamos nomes de expressão nacional, né? Pessoas de alto gabarito a nível de Brasil e de Piauí. Então nós vamos ter ao longo desse livro grandes campo-maurenses, grandes profissionais, né? Que atuaram como professores, escritores, assim, lidos, talvez até fora do Piauí a gente desconheça, né? Porque muitos deles atuaram também, né? Famílias inteiras dedicadas à literatura, Isso. Você perguntando, qual seria o nome, por que o nome da sua escola tem aquela pessoa, né? Por exemplo, Valdivino Tito. Por que Valdivino Tito tem essa denominação? Por que o prédio, né, recebeu esse nome e sobrenome? Então, Valdivino Tito é de uma família de escritores, né? Temos Valdivino Tito, que é a família os Genuínos de Oliveira, né? Que é a família de políticos e de escritores, intelectuais e amantes da literatura. Então, nós tivemos Francisca Genuína de Oliveira, a primeira jornalista da cidade. Olha só, irmã dele. Aí nós tivemos Valdivino e Joel de Oliveira, que residiam em Teresina, mas não deixavam de atuar e influenciar aqui, em Campo Maior. Nós tivemos também, além do a Briolândia e o João Crisóstomo. Mas ficou conhecido quem? Apenas o Valdivino Vino e a Briolândia. Né? Mas a família era muito expressiva. Era muito expressiva. O próprio Valdivino, a gente fala mais uma vez aqui, ele era da área do direito também. E a gente vê a expressividade dessas pessoas, Marcos. Além de serem grandes advogados, grandes juristas, e eles eram também grandes tratadistas, porque eles escreviam grandes peças jurídicas que eram conceituadas a nível de Piauí, né? A gente que vive esse momento bom, muitos advogados, muitas entidades de advocacia, de advocacia no Piauí, aqui em Campo Maior nós temos, e a gente vê esses gigantes, advogados, juristas, com obras na área da justiça, obras basilares. Então, assim, poxa, é de uma grandiosidade, né? Muito, muito, muito interessante no caso do Valdivino. Isso. E além disso, além da área jurídica, foi ele que começou a atividade jornalística na imprensa aqui de Campo Maior, né? E nós tivemos algumas gazetas, o Correio de Teresina, né? Que ele teve a influência dele e também teve, vamos dizer, a formação, né? Foi a partir dele que ele conseguiu, né, arquitetar esse tabloide, né? Esse jornal. A Notícia em Teresina, Estafeta Teresina, Parnaíba, Nortista Parnaíba, redator do jornal Anticlerical Monitor, elaborou as revistas Alvorada, Instituto Histórico e Geográfico do Piauí e Literocultura, para você ver o grau de conhecimento, de informação. É que espraiava para o Piauí. Isso, de intelectualidade. O Valdivino Tito, Marcos, pessoas nossas. a gente fala muito desses escritores, terra. Abdias Neves. Esse cara, ele ia para o embate com esses grandes Isso. autores piauienses que nós estudamos na escola, como Abdias. Existem vários textos que diz que eles têm esse embate com Abdias, né? Pô, o cara daqui Campo Maior. Então, assim, a potencialidade que Campo Maior era no mundo da intelectualidade, influenciando como jornalista, como político, porque Valdivino é de uma família tradicional, e como jurista, não apenas como advogado, atuando no tribunal, não, mas atuando nas letras jurídicas, né? Uma coisa é você ser advogado e atuar no tribunal, outra coisa é você ser advogado, trabalhar no tribunal e preparar letras jurídicas, textos jurídicos que servem como base, né? São de novas leis, né? Isso, né? Então estudava, então assim, é de uma grandiosidade impressionante. Como eu volto a falar, são de famílias tradicionais, são pessoas bem aparentadas, vamos dizer assim, do ponto de vista social, que tiveram essa oportunidade, no mar de pessoas de analfabetos, né? Mas que conseguia levar o nome de Campo Maior para nível de Brasil, não apenas de Piauí.
né? Então essa é a grandiosidade e essa é a proposta do livro, Marcos. Muito bem, É gente, já isso. tá chegando ali no nosso horário já, né? Bom, meu irmão. Conversa boa e eu Ai, fico muita muito grato. coisa que a gente E- queria falar. A gente, antes de encerrar, eu queria mandar aqui um alô aqui pros nossos. Passou foi uma hora e ligeiro, né? Meu Passa ligeiro. Deus Rapaz, do céu. conversando demais. E eu nem falei das mulheres, eu dei nem da Briolândia. Nem da É, Briolândia. Eu quero mandar aqui um Ai, alô meu especial Deus. aqui pros nossos parceiros, Atacadão do Piso, Academia Eugênio, Galeria 86, Ótica Matos, Zacá Veículos, Ivo Construção, Fabinho da Laranja, Paredão da Construção, Infornet, Marinlá, nosso amigo Denis DLS, Convite Criativo, MD e o Kiel, lá em Piripiri. Um forte abraço, meu amigo Kiel. Está aqui à disposição, nós vamos já saber onde é que a gente consegue comprar, né? Lembrar também que na próxima semana a gente vai estar recebendo aqui o Dr. Kennedy Vanderlei, viu, Valdir? Vamos falar sobre o Motofest. Motofest, que já está programado aí para agosto, 3 dias. Vai ter banda pra rock. Estivemos na edição passada, né? Depois se prepara que já vai vir a terceira, a oitava e a sexta edição, não sei qual é o número. Sei que é uma programação bem interessante, né? Tem muito bom, muito legal. A gente muito participou diferente. do ano passado, gostamos muito, viu? E eu agradeço, Celso, você e Glaziane por terem aceitado o nosso convite. E antes de encerrar, para deixar onde é que as pessoas podem adquirir o livro. E Marcos, a gente fez um pedido, uma remessa de livro, todos foram vendidos. Nós estamos fazendo uma nova remessa. Vai demorar um pouquinho chegar, mas se a pessoa também quiser comprar diretamente pela editora, né? A pessoa pode estar acessando aí o site, né? Colocar no Google aí, colocar a editora. O iClap. Basta colocar o iClap, você vai lá na editora, tem a loja, coloca o nome do livro, faz a compra no livro. Caso quiser esperar um pouquinho, a gente está chegando com a nova remessa. A gente em breve também estaremos vendendo. No mais, só agradecer, viu, Marcos? Essa oportunidade, parabenizar mais uma vez o seu programa. O seu programa é uma caixa de ressonância para a sociedade. Verdade. É importante dar essa voz, mostrar Campo Maior através Das redes sociais. Então, assim, eu fico muito agradecido e continue, viu? Pare não. O programa não Verdade. pode parar. Isso, o programa jamais pode parar, que é isso. Então, agradecer mais uma vez de estarmos aqui para não falar de Glaziane nem de Celso, mas falar da história da literatura campo-maiorense, que nos deu quando a gente se depara com esse livro, a gente, meu Deus, como é que construímos essa obra, né? Mas ela está aqui, está posta para que a sociedade conheça, compre, os escritores, as escritoras. Então, é uma homenagem também, né? É algo que a gente deixa para a nossa história e para a história, né? Como um legado, né? Que a gente traça muito bem e é algo que... Marcos, só para finalizar, como a Glaziane falou, né? A gente pegou, como são 263 anos, seria injusto a gente colocar tudo numa obra só em pouco tempo, né? Aqui tem o quê? Tem desde a origem... Isso, período colonial até a ditadura, 1985, imperial, Primeira né? República, A gente Segunda pretende, República, a gente está trabalhando era também Vargas para... e ditadura Para militar. o segundo volume, aí onde é que vai entrar esses autores, né? Os nossos autores contemporâneos, né? Que é a história da literatura contemporânea. Que aí vem aqui desde o Jonas Bragas até os dias, esses mais. Dias atuais. A gente vai fazer uma nova avaliação, porque tem um grupo muito grande. Né? Agora que a gente tem um grupo muito grande de escritores, e aí para a gente tentar enquadrar, selecionar, aí é muito material. Então a gente preferiu esperar fazer uma história da literatura contemporânea, né? Que é de 1985 aos dias atuais, que aí vai englobar vários escritores dos dias de hoje, né? Verdade. Muito bem, eu agradeço. Gente, muito obrigado. Lembrar pra galera que tá nos assistindo que vai ter os recortes do Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, todas as mídias. Segue a gente lá. É muito boa a conversa, né? Vai estar disponibilizado no YouTube e a gente agradece a todos que estão aqui nos acompanhando. Siga o canal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Valdir!